Oração da Manhã. Bom dia, meus irmãos. Minha vitória vai chegar pela força da oração. Minha vitória vai chegar pela força da oração. Toda terra saberá que há um Deus em Israel, Ele é a minha força. Toda terra saberá que há um Deus em Israel, Ele é a minha força. Os gigantes cairão, o inimigo não resistirá, pela força da oração. Minha vitória vai chegar, os gigantes cairão, o inimigo não resistirá, pela força da oração. Minha vitória vai chegar. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à oração da manhã. Uma alegria ter vocês hoje aqui, para que a gente possa clamar a palavra de Deus, né? E tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós hoje, para essa semana maravilhosa. Já vai colocando aí também o seu pedido de oração nos nossos comentários, vai colocando também e compartilhando essa nossa oração da manhã, para que muitos corações possam ser tocados, possam ser resgatados pela palavra de Deus hoje. Amém? Estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, sobre o nosso coração. Venha guiar os nossos olhos, venha guiar os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos lábios. Venha guiar o Espírito Santo de Deus as nossas palavras, o nosso entendimento. Que dos nossos lábios saiam palavras de profeta, palavras de bênçãos. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos sãos, pensamentos que nos levem a viver uma vida de santidade, uma vida de graça. Vem, Espírito Santo de Deus, trazer esse novo ao nosso coração. Vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, convido você a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 8, do versículo 28 até o 34. Mateus, capítulo 8,
do versículo 28 até o 34. Hoje nós vamos falar aqui como tema, né? Jesus tem o poder para libertar quem ninguém mais consegue ajudar. E o que Jesus hoje quer trazer esse tema para nós, né? Quando você vai encontrando a palavra, eu vou dando uma introdução aqui. Porque a libertação, ela passa por uma fase justamente de desistência, vamos dizer assim, no dia a dia. Quando a gente vê algo ligado à libertação, é algo que, de fato, tem um canal com Deus, óbvio, mas é algo que vai ser vivido, mas pelo sobrenatural. Primeiro, porque as situações que nós vivemos hoje do nosso dia a dia, que são adversas, né? Há várias circunstâncias, seja elas de ordem familiar, de ordem financeira, de ordem psicológica, de ordem emocional, todas elas têm um limite para ser resolvido, um limite para você poder ir também, né, com a sua vida. E aí vem a fé, que faz a gente romper esse limite. Essa linha tênue que a gente tem na nossa vida de, às vezes, achar que estamos controlando tudo, porque temos ali o nosso domínio por causa do tempo, por causa dos afazeres, da nossa forma de pensar, da nossa forma de raciocinar, né? O nosso racional, o nosso olhar. Mas também a gente precisa entender que quando nós nos abrimos à palavra de Deus, a nossa parte humana ela está rendida. Quando a gente passa diante de uma igreja e faz sinal da cruz, quando a gente está numa adoração, a gente se ajoelha, isso é se render à ação de Deus. Então, quando hoje Jesus fala assim, que Jesus tem o poder para libertar quem ninguém mais consegue ajudar, é você que está vivendo essa situação de não ter resposta, de não ter direção, de já ter tentado todas as possibilidades. Sem essa realidade, Jesus já quer agir. Mas eu estou hoje colocando de uma forma mais direta para você que Jesus quer ir no teu coração, você que está hoje comigo aqui, a você que não consegue ver mais ajuda de ninguém, a você que não consegue ajuda de um médico, a você que não tem mais ajuda dentro do seu trabalho, que você não consegue mais crescer ali, ou dentro da sua vida profissional. Jesus hoje ele quer chegar nessa realidade. Amém? E a palavra de Deus fala aqui, ó, Mateus 8, versículo 28 até o 34. No outro lado do lago na terra, dos Gadaranenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eles se puseram a gritar: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vens aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastavam. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsa, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide-lhes. E eles saíram e entraram nos porcos, e neste instante toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e sucedido com os demoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus e, quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus, sinal de bênção e de respeito de palavras de vida eterna. Agora vamos lá, né? Nós vamos vendo aqui o Evangelho, trabalhando o Evangelho, e a gente está vendo aqui que Jesus chega numa cidade e tem aqui 2 processos. A palavra tem alguns detalhes, se você depois for abrir em Lucas, também tem ela também em Marcos, tem alguns detalhes importantes nessa passagem. Eu vou pegar aqui um dos pontos aqui que quando esse homem
ele estava ali já nessa situação de endemoniado e vivia no cemitério, né? Ele saiu do cemitério, mas você vai ver nas outras passagens que ele vivia nesse contexto, um contexto de morte. E o primeiro ponto que Jesus quer trazer para nós hoje é esse, o contexto de morte que nós muitas das vezes vivemos. E às vezes a gente não enxerga que estamos vivendo um contexto de morte. Às vezes a gente acha que a gente tem costume... O corpo, nosso corpo, ele, por incrível que pareça, ele se adapta fácil a certas situações. Lógico que uma adaptação exige um tempo, mas ele vai se adaptando, né? Você começou no trabalho e foi para um outro. Ou você tinha um celular e agora você tem um outro celular. Ou você tinha uma forma de organizar a sua casa e aí você se mudou, foi para uma outra casa e teve que reorganizar aquela casa. Ou você que passou por um problema de saúde, nunca tinha passado por uma cirurgia e aí foi a primeira vez passar por uma cirurgia. Você ia para o hospital para só ir no médico, pedir um exame, fazer um exame, voltar, mas naquele momento você teve que ficar no hospital ou dormir no hospital. Ou seja, viveu uma nova realidade, viveu uma adaptação. E o corpo, nosso corpo, ele vive essas adaptações. E esse homem aqui, ele viveu nessa adaptação por muito tempo ali. Ele chegava naquela cidade e já eram conhecidos como aqueles homens que eram perturbados. E eles viviam no ambiente, o cemitério, caverna, as outras falavam falando isso. Era um ambiente de morte. E o que no nosso coração a gente hoje pode trazer para a realidade hoje que gera morte? Tem música que gera morte. Tem relacionamentos que geram morte. Tem programas que a gente vê que geram morte. Tem desenhos que a gente vê que geram morte. Tem seitas, tem ocultismo, tem outras linhas que geram a morte e que se nutrem disso. Agora, o que faz hoje? Qual a vantagem que faz hoje a pessoa se nutrir disso? Primeiro tem um ponto, que é o ponto de que as pessoas, aquilo que eu falo, vai vivendo uma normalidade. Quando você vê isso constantemente e aí você normaliza isso, você começa a acreditar uma fé nisso. Você começa a acreditar e dar força àquilo ali. É isso que, de uma certa forma, foi acontecendo aqui com esses homens que estavam endemoniados. Eles estavam numa situação de morte porque estavam com demônios. E aí a gente vê isso. A realidade de morte, tudo que gera morte, o inimigo está envolvido. Não tem como a gente não desvincular uma coisa da outra. Jesus, ele quando vence a morte, ele vai na mansão dos mortos para libertar as pessoas. Você vai ver que o demônio sempre quer trazer a sensação de morte para quê? Para a pessoa desistir. A desistência de viver a vida, a desistência de viver a família, a desistência de viver o que é de Deus, os valores. Hoje, há uma crise hoje muito de valores por isso. E há um sentimento que é gerado muito de morte. Morte é o que? É o fim. É o fim de um relacionamento, é o fim de uma empresa que você teve, é um corte. Então as pessoas hoje têm buscado isso e tem pessoas que têm vivido em cima disso uma vantagem. Correto? Você vê lá em Atos também, tem a situação que tem uma mulher que está demoniada e ali as pessoas daquela cidade vão aproveitando que ela também adivinhava as coisas e ia ganhando dinheiro em cima daquilo ali. Quando chega Pedro e renuncia ali, tira o demônio daquela pessoa, acaba ali a forma de ganhar. Né? Então a morte, primeiro ponto é esse que Deus quer falar aqui, que vem trazer exatamente isso. Prisão, vem trazer para nós vícios, mágoas, o pecado, as feridas abertas. Então tudo isso que a gente vê na sociedade hoje que está gerando isso em nós, está gerando exatamente isso aqui. A pessoa pode não estar endemoniada, mas ela está presa àquilo que o inimigo coloca como uma forma de vida. Ela pode estar
tendo vantagem em uma coisa, mas está tendo desvantagem na outra, e vai assim, e uma vida que você vive uma vantagem num ponto, mas vive a situação de morte no outro, e você não vive a paz, não consegue viver a paz, é uma vida desconectada com Deus. E aí vem o grande ponto aqui, que o Senhor fala. Quando Jesus aparece, Jesus não fala nada. No versículo 31, os demônios falam assim, os demônios imploraram a Jesus, se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. E Jesus falou, ide. Ou seja, aqui a palavra nem fala que houve uma vocação de Jesus, ele falando, saia, né, e tudo mais. Porque eles já reconheceram Jesus ali como centro. E aí vem o ponto hoje que Deus veio trazer para você. Todos aqueles que estão vivendo uma situação de desprezo, de tristeza, de fracasso, Deus não deixa desamparado. Em algum momento aqui da vida desse homem, ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. E se hoje você está tendo essa oportunidade, ela é única. Ela é para hoje. Nós estamos falando do dia de hoje. Independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja sentindo, independente do que você esteja passando, Jesus está falando para você hoje. Os inimigos que estavam da sua vida estão indo para essa manada de porcos também. Os inimigos que vieram a você, que vieram te perturbar nas questões materiais, em tudo. Hoje você está tendo a oportunidade de ser livre. E por que você está tendo essa oportunidade de ser livre? Porque hoje você permitiu que a palavra entrasse no teu coração. Você abriu o seu celular e a palavra está entrando no teu coração. Você estava com muitas perturbações, estava muito... mas alguém intercedeu por você para que você pudesse estar aqui hoje ouvindo essa palavra. E simples, de que você precisa ser livre. Independente do julgamento, independente das pessoas, independente do que você esteja pensando, independente da sua condição financeira, independente de onde você mora, independente do que você esteja passando. O que Deus hoje traz para você é, você é livre. Você é livre. Você está dando um passo hoje para que você possa dar mais um passo amanhã e amanhã você tenha uma experiência mais com Deus e mais uma experiência. Hoje você está dando esse ponto de partida, assim como aquele homem que estava isolado da família, isolado da cidade, isolado das pessoas, isolado, destruído, sem dignidade. Jesus chega a ele e Jesus está chegando a mim e a você hoje. Dizendo a você, ó, você tem o poder e a graça de ser livre hoje. Você quer ser livre? Então, hoje Jesus está falando para os demônios da sua vida. Ide. Porque hoje você está dando esse espaço para o coração, para Deus agir no seu coração. Porque logo isso, depois que aconteceu, esse homem voltou e não voltou para caminhar com Jesus. No outro evangelho vai falar que ele fica naquela cidade. Por quê? Para que ele possa testemunhar. Hoje você e eu temos uma coisa muito valiosa para Deus, que é a nossa vida, o dom da vida. E desse dom da vida, ser um testemunho de Deus. E hoje Deus quer que você seja esse testemunho vivo. Ah, mas Ulisses, eu não sou merecedor. Ah, mas Ulisses, eu não sou... Eu te pergunto, quem que estava pronto para caminhar com Jesus? Qual apóstolo que estava pronto para caminhar com Jesus? Tinha algum apóstolo? Na palavra não diz isso em nenhum momento. A palavra diz que todos eles foram preparados. Todos eles foram aos poucos caminhando, entendendo. E a palavra de Deus vem falar isso para nós hoje. Deus está expulsando o mal das nossas vidas. E esse expulsar é para mostrar para cada um de nós que nós temos um caminho. Nós temos uma certeza. Nós temos, aos olhos de Deus, um amor muito grande por cada um de nós. E Ele está vindo ao nosso encontro hoje. Assim como veio no encontro da hemorroísa, assim como veio no encontro da samaritana, Ele está vindo no encontro desse demoniado. Lógico que a gente precisa ter um olhar espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. E Deus está te condicionando hoje a você viver e a você vencer essa batalha espiritual. Repita comigo e diga, Senhor Jesus, liberta-me dos vícios, Senhor. Liberta-me das amarras do inimigo. Liberta-me, Senhor, daquilo que me faz ficar cego, daquilo que eu não estou enxergando na minha vida que está me levando a pecar. Eu te peço hoje, Senhor, cura, Senhor. Traz a tua salvação ao meu coração. Eu creio, Jesus, que nessa noite, nessa manhã, eu verei
a manifestação da tua graça, da tua vitória sobre a minha vida e sobre a minha família. Glórias e louvores a ti, Senhor. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui está. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Declare isso, meu irmão. Hoje livre sou. Força. Hoje livre sou. Tome posse dessa libertação hoje que Jesus está fazendo na sua vida e na sua família. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.